E se a riqueza que você tanto pede em suas orações chegasse amanhã, você estaria preparado para mantê-la? A maioria das pessoas em menos de 5 anos estaria em uma situação pior do que a de hoje. Não por falta de sorte, não por má vontade do destino, mas porque receberam a chave do tesouro sem o mapa para protegê-lo. Porque ninguém lhes ensinou que a riqueza repentina é como um rio caudaloso, sem os canais corretos. Sem a mentalidade preparada para contê-lo, ele não irriga. Ele inunda e destrói tudo o que você construiu. E você já ouviu essas histórias, não é? Os ganhadores de loteria que 3 anos depois estão mais endividados do que nunca. Os herdeiros que perdem fortunas de gerações em meses. Não é coincidência. É a ausência de um alinhamento fundamental entre a bênção externa e o preparo interno. Neste vídeo, eu não vou lhe dar conselhos financeiros superficiais. Não vou falar sobre investimentos, ações ou diversificação de portfólio. Isso é o que qualquer consultor mediano pode lhe oferecer. O que eu vou lhe entregar hoje são as 7 chaves mentais e espirituais de um mapa ancestral, um protocolo divino de 2000 anos que transforma a forma como você se relaciona com a abundância. Estas não são estratégias para gerir dinheiro, são decretos para reprogramar a mente que controla o dinheiro. Porque a verdadeira questão nunca foi se você merece a riqueza. A verdadeira questão é, quando ela chegar, você terá a força interior para não sabotá-la? Você terá a clareza espiritual para não permitir que ela se torne a sua maldição? Eu vou lhe mostrar como a parábola dos talentos, em Mateus 25, funciona como um código sagrado, um manual de operações para a mentalidade da prosperidade duradoura. E ao final deste vídeo, você não vai apenas saber o que fazer se enriquecer de repente, você vai ter uma nova identidade. Você não será mais alguém que teme a abundância, você será o guardião consciente da sua própria multiplicação, porque a sua jornada não começa quando o dinheiro chega, ela começa agora, neste exato momento, preparando o terreno sagrado da sua mente. Então respire fundo e deixe que estas palavras reconfigurem a sua frequência. Imagine a sensação de estar deitado à noite, olhando para o teto no escuro, fazendo planos com um dinheiro que ainda não está na sua conta. Você já esteve lá, não é verdade? Você visualiza a casa nova, a viagem dos sonhos, a liberdade de finalmente dizer não ao trabalho que drena a sua alma. Há uma euforia nessa fantasia, uma leveza no peito que faz você sorrir sozinho na escuridão. Mas então, como uma sombra que cruza a lua, vem aquele pensamento, aquele sussurro gelado que corta a alegria. E se eu não souber o que fazer com isso? E se eu perder tudo? E se eu estragar a única chance que terei? E de repente, a fantasia se transforma em ansiedade. O sonho da abundância carrega consigo o peso sufocante do medo de fracassar diante dela. Você conhece aquele peso no peito? Quando pensa em prosperidade, não deveria ser assim. Mas é, porque dentro de você existe uma dissonância profunda, um conflito silencioso entre o que você deseja e o que você secretamente acredita sobre si mesmo. Você ora por abundância, você pede, você declara, você visualiza, mas uma voz interna, quase imperceptível, sussurra que você não seria capaz de administrá-la, que você não tem a disciplina, que você não nasceu para isso, que pessoas como você não foram feitas para segurar grandes quantias nas mãos. E essa voz não grita. Ela envenenava lentamente, como um gotejamento constante que corrói a pedra mais dura. Ela cria o que eu chamo de bloqueio da merecimento inconsciente. Você quer a bênção, mas teme o caos que ela traria. É aquele pensamento silencioso que diz: se eu ficar rico, as pessoas vão me julgar, vão me pedir dinheiro, vão me invejar, vou perder meus amigos verdadeiros e atrair os falsos. Você teme a solidão que vem com a abundância. Você teme que o dinheiro revele quem você realmente é e que essa revelação não seja bonita. Você teme se tornar arrogante, se tornar frio, se tornar alguém que você mesmo desprezaria. E talvez, no fundo, você carregue a crença religiosa distorcida de que a riqueza é impura, de que os ricos são os vilões da história, de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que você prosperar e ainda manter sua alma intacta. Todas essas camadas de medo se acumulam como paredes invisíveis ao redor da sua prosperidade. E tem mais. Você já viu as estatísticas, não viu? 70% dos ganhadores de loteria perdem tudo em 5 anos. Você leu as histórias de atletas milionários que terminam falidos, de herdeiros que dissipam fortunas familiares em vícios e maus investimentos. E cada história dessas é como um prego sendo martelado na sua crença de que a riqueza repentina é uma armadilha, não uma bênção. Você começa a acreditar
que existe uma maldição embutida no dinheiro fácil, que há algo de errado em receber sem sofrer, que a abundância sem esforço prolongado é como um fruto envenenado, bonito por fora, mas fatal por dentro. E assim, inconscientemente, você começa a repelir a própria coisa que mais deseja. Você conhece essa sensação de estar preso entre dois mundos: o mundo onde você luta, trabalha, sua, se esforça, e o mundo onde você prospera, respira, flui e multiplica. Você foi ensinado que o primeiro é nobre e o segundo é suspeito. Você foi condicionado a acreditar que o valor está no esforço, não no resultado, que quanto mais você sofre, mais você merece. E essa é a grande mentira que mantém gerações inteiras presas na escassez. Porque quando a riqueza finalmente bate à sua porta, quando a herança chega, quando o negócio decola, quando a oportunidade se apresenta, você não sabe como recebê-la. Sua mente não tem os circuitos instalados para processar a abundância. Você só conhece a linguagem da luta, não a linguagem da mordomia. Então o que acontece? Você recebe a bênção com as mãos da escassez. Você recebe o rio de prosperidade com os canais estreitos da mentalidade pobre. E o que poderia ser a sua libertação se torna o seu maior pesadelo. Você gasta de forma compulsiva, tentando preencher décadas de privação em meses. Você doa de forma impulsiva, tentando apaziguar a culpa de ter enquanto outros não têm. Você investe de forma desesperada, confiando em pessoas erradas porque não desenvolveu o discernimento necessário. Você se sabota de 1000 maneiras sutis, porque no fundo, uma parte de você ainda acredita que não deveria estar naquele nível, que você é um impostor, que a qualquer momento tudo será tirado de você, porque você nunca foi digno desde o início. E sabe qual é a ironia cruel? Enquanto você carrega todo esse medo, toda essa confusão, toda essa dissonância interna, você continua pedindo a Deus por mais. Você continua orando pela grande virada. Você continua esperando pelo milagre financeiro. Mas é como pedir para plantar sementes em um solo envenenado. É como pedir água enquanto fura o próprio balde. O universo, o divino, a fonte, seja qual for o nome que você dê, está pronto para lhe entregar a abundância. Mas ele não vai jogar diamantes em mãos que não sabem segurá-los. Ele não vai derramar vinho novo em odres velhos, porque ele sabe que sem o preparo interno, a bênção externa se tornaria a sua destruição, e ele te ama demais para permitir isso. A verdade dolorosa é esta: não é a falta de oportunidade que te mantém na escassez, não é a economia, não é o governo, não é a sua idade ou a sua história, é a ausência de um sistema imunológico mental capaz de proteger a prosperidade quando ela chegar. É a falta de uma identidade interna que corresponda à realidade externa que você deseja. Você está orando por uma transformação externa, mas resistindo à transformação interna que a tornaria possível. E enquanto essa resistência existir, enquanto esse medo subconsciente permanecer intocado, você continuará no ciclo: pedir, receber um pouco, sabotar, perder, recomeçar. Um loop infinito de quase prosperidade que nunca se completa. Mas hoje esse ciclo pode ser quebrado, porque eu vou lhe mostrar não como ganhar riqueza, mas como se tornar alguém que a merece, a sustenta e a multiplica. O mundo vai lhe dar conselhos quando a riqueza chegar. Ele vai. Todos terão uma opinião sobre o que você deve fazer. Contrate um bom advogado, dirão. Diversifique seus investimentos, me aconselharão. Não conte a ninguém, sussurrarão com um ar de sabedoria. E esses conselhos não estão errados. Eles simplesmente são incompletos. Eles são superficiais. Eles tratam o sintoma, mas ignoram a causa raiz. Porque todos esses especialistas financeiros, esses consultores bem-intencionados, esses amigos experientes, eles estão tentando lhe ensinar a gerir o dinheiro. Mas ninguém, absolutamente ninguém, está te ensinando a gerir a mente que controla o dinheiro. Eles te dão ferramentas para administrar a riqueza externa, mas deixam sua pobreza interna completamente intocada. E é ali, nesse vazio de preparo espiritual e mental, que a fortuna escorrega pelos dedos como areia. Você vê, existe uma diferença abismal entre conhecimento mundano e sabedoria divina. O conhecimento mundano é reativo. Ele espera o problema acontecer para então oferecer uma solução. Ele te diz o que fazer quando você já está afogando no rio da abundância mal administrada. Ele é como um guarda-chuva que você abre depois de já estar encharcado. A sabedoria divina, por outro lado, é preventiva. Ela te prepara antes. Ela reconhece que a batalha da prosperidade não é travada no banco, nos investimentos ou nos contratos. Ela é travada no campo invisível da sua mentalidade, das suas crenças,
da sua identidade. E se você perder essa batalha interna, não importa quantos zeros apareçam na sua conta, você já perdeu a guerra. A falha fatal do conselho convencional é esta: ele assume que você já está pronto internamente para receber. Ele assume que sua mente já opera na frequência da abundância. Ele assume que você tem a mordomia divina instalada, que você entende o propósito maior, que você se vê como um multiplicador e não como um consumidor. Mas essas suposições estão erradas para 99% das pessoas. A maioria carrega uma programação de escassez tão profunda, tão antiga, tão enraizada, que quando a riqueza chega, é como colocar combustível de foguete em um carro velho e enferrujado. O veículo simplesmente não aguenta a potência. Ele explode. E então o mundo olha para os destroços e diz: viu? Eu te avisei que dinheiro rápido não presta, mas não é o dinheiro que não presta. É a mente despreparada que o recebeu. Mas e se eu te dissesse que existe um manual, um protocolo divino, entregue há 2000 anos, que decodifica exatamente como você deve se comportar quando o Criador lhe entrega a sua herança? E se eu te dissesse que a resposta para proteger e multiplicar a riqueza repentina não está nos livros modernos de finanças, mas em uma parábola antiga, pronunciada pelos lábios do próprio Jesus Cristo, a parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, não é uma história infantil sobre servos e um mestre generoso. Não é uma fábula moral simplória sobre ser trabalhador. É um código, um mapa espiritual, um guia passo a passo sobre como o divino espera que você opere quando ele decide derramar abundância sobre a sua vida. E a maioria das pessoas lê essa parábola e perde completamente o seu significado operacional, porque estão procurando uma lição de moral, quando deveriam estar procurando um manual de instruções. Nesta parábola, um homem rico está prestes a viajar. Antes de partir, ele chama 3 servos e lhes confia seus talentos, sua riqueza. Para um, ele dá 5 talentos, para outro, 2, para o terceiro, 1. E então, ele parte. Quando ele retorna, os 2 primeiros servos haviam multiplicado o que receberam. O que recebeu 5, devolveu 10. O que recebeu 2, devolveu 4. Mas o terceiro, o que recebeu 1, enterrou o talento no chão por medo. E quando o mestre voltou, esse servo foi repreendido duramente, chamado de mau e negligente, e o único talento que ele tinha foi tirado dele e dado ao que tinha 10. E as últimas palavras do mestre ecoam através dos séculos como um decreto cósmico, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Este não é um conto sobre injustiça. Este é um espelho da lei espiritual da multiplicação. Jesus não estava contando uma história. Ele estava revelando como o universo funciona. Ele estava entregando as 7 chaves de um cofre sagrado. E essas chaves não são sobre dinheiro. Elas são sobre mentalidade, sobre identidade, sobre alinhamento com o propósito divino, sobre mordomia consciente. E hoje, neste vídeo, eu vou decodificar cada uma dessas 7 chaves e traduzi-las em decretos práticos que você pode aplicar no momento em que a riqueza repentina bater à sua porta. Porque a pergunta não é se você vai enriquecer. A pergunta é, quando isso acontecer, você será o servo que multiplica, só o servo que enterra por medo. A sua resposta a essa pergunta determinará se a bênção permanece ou se desvanece como neblina ao sol da manhã. A primeira chave, o primeiro decreto que você deve ativar no instante em que a riqueza chegar, é o decreto do silêncio e da gratidão. E preste atenção, a sua primeira ação não é ligar para o banco, não é consultar um advogado, não é contar para o seu melhor amigo. A sua primeira ação é se ajoelhar, é encontrar um lugar silencioso e sagrado, fechar os olhos e reconhecer de onde veio essa bênção. Porque o silêncio não é passividade, o silêncio é poder. O silêncio acalma a mente reativa, aquela parte de você que quer correr, gastar, provar, ostentar. O silêncio cria o espaço necessário para que a sabedoria divina desça e te oriente. E a gratidão é a frequência mais alta que existe. Ela alinha você instantaneamente com a fonte de toda a provisão. Quando você decreta gratidão, você está enviando uma mensagem ao universo. Eu reconheço que isso não veio de mim. Eu não sou a origem. Eu sou o canal. E essa humildade espiritual é a primeira proteção contra a arrogância e o desperdício que destroem fortunas. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é a instrução divina antes de qualquer grande movimento, porque na quietude você ouve, na quietude
você discerne. Na quietude, você separa a voz da sabedoria do barulho da ansiedade. Então, a sua primeira tarefa prática é esta. No momento em que a riqueza chegar, reserve 3 dias de silêncio antes de tomar qualquer decisão financeira. 3 dias para agradecer, para meditar, para permitir que a sua mente se ajuste à nova realidade, sem reagir impulsivamente. A segunda chave é a assunção da mordomia, e esta é uma mudança de identidade radical que separa aqueles que mantêm a riqueza daqueles que a perdem. Você precisa entender algo fundamental. Você não é o dono da riqueza que recebeu. Você é o gestor dela. Você é o mordomo divino. O talento na parábola não pertencia aos servos, pertencia ao mestre. E o mestre esperava não que eles guardassem, mas que eles multiplicassem. Isso significa que a sua relação com o dinheiro não pode ser de posse neurótica, mas de mordomia consciente. Você não está segurando algo para você. Você está administrando algo para o divino, para um propósito maior que ainda será revelado. Essa mudança mental é libertadora de uma forma que você nem imagina. Porque quando você se vê como mordomo e não como proprietário, o medo da perda desaparece. Por quê? Porque você não pode perder o que nunca foi seu. O ego da posse, aquela necessidade desesperada de controlar, de segurar com as mãos fechadas, ela se dissolve e, no lugar dela, surge uma confiança serena, uma certeza de que você está apenas administrando temporariamente algo que pertence a uma inteligência muito maior que a sua. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, chamou isso de ter um propósito maior definido. Ele disse que toda grande fortuna duradoura está ancorada em algo maior do que o prazer pessoal, está ancorada em servir, em construir, em deixar um legado. Então, a sua segunda tarefa prática é esta. Quando a riqueza chegar, sente-se e escreva em um papel. Eu não sou o dono desta riqueza, sou o guardião da sua multiplicação. Eu a recebo com humildade e a administrarei com sabedoria para o propósito que me será revelado. Leia isso todos os dias. Deixe que essas palavras reprogramem a sua identidade, porque a partir do momento em que você assume a mordomia, você se torna incapaz de desperdiçar. Um mordomo fiel não dissipa o que lhe foi confiado. Ele protege, multiplica e eventualmente passa adiante. Essa é a mentalidade que fez com que os 2 primeiros servos dobrassem seus talentos. Eles não viam aquilo como deles, eles viam como uma responsabilidade sagrada. A terceira chave é a convocação do conselho. E aqui está um erro devastador que 90% das pessoas comete quando enriquecem de repente. Elas buscam conselho das pessoas erradas. Elas ligam para amigos que nunca administraram riqueza. Elas pedem opinião de familiares que estão presos na escassez. Elas confiam em pessoas que, embora bem intencionadas, não têm a capacidade mental ou espiritual de orientar decisões dessa magnitude. E o resultado é desastroso. É como pedir a alguém que nunca saiu do deserto para te guiar através do oceano. A boa vontade não substitui a experiência e a sabedoria. Você precisa de um conselho diferente. Você precisa do que Napoleon Hill chamou de mastermind, mas com um filtro espiritual profundo. O mastermind de Hill é a aliança de 2 ou mais mentes trabalhando em harmonia perfeita em direção a um objetivo comum. Mas quando se trata de riqueza repentina, o seu mastermind não pode ser composto por qualquer pessoa. Ele precisa ser composto por mentores que já caminharam pelo caminho da abundância sem perder a alma, por pessoas que prosperaram sem se corromper, por conselheiros que entendem que a riqueza é uma ferramenta espiritual, não apenas um recurso material. E acima de todos os conselheiros humanos, você precisa convocar o conselheiro divino. Através da oração, da meditação, da escuta interior, você precisa perguntar ao Criador: o que tu queres que eu faça com isso? A sua terceira tarefa prática é esta. Quando a riqueza chegar, não tome decisões importantes sozinho e não tome decisões baseadas em emoções ou pressões externas. Convoque um círculo pequeno e seletíssimo de no máximo 3 pessoas que tenham as seguintes qualidades: prosperidade comprovada, integridade espiritual e nenhum interesse pessoal no seu dinheiro. E antes de consultar qualquer ser humano, consulte o divino. Reserve 1 hora por dia durante os primeiros 30 dias após receber a riqueza para meditar e perguntar: qual é o propósito desta provisão? Como devo honrá-la? E então, escute, porque a orientação virá. Ela sempre vem para aqueles que param de falar tempo suficiente para ouvir. A quarta chave é o teste da primeira semente, e este é um princípio espiritual tão poderoso que quando você o aplica,
Você literalmente ativa a lei da multiplicação no plano invisível. Aqui está o que você deve fazer. Antes de fazer qualquer grande compra, antes de investir em qualquer projeto pessoal, antes de satisfazer qualquer desejo material, pegue uma pequena porção da riqueza que você recebeu e plante-a em solo fértil. E o que é solo fértil? É qualquer lugar onde essa semente possa multiplicar o bem no mundo. Pode ser ajudar alguém a começar um negócio, pode ser financiar a educação de uma criança pobre, pode ser investir em uma causa que transforma vidas. Isso não é caridade por obrigação religiosa, isso é estratégia espiritual, porque quando você planta a primeira semente, você está provando ao universo que você entendeu o jogo. Você entendeu que riqueza não é para acumular, é para circular. Você entendeu que você não é o fim da linha, você é uma estação de multiplicação. O servo que recebeu 5 talentos não os guardou, ele os colocou para trabalhar, ele os investiu, ele os multiplicou. E quando o mestre voltou, a primeira coisa que o servo disse foi: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui tens outros 5 que ganhei. Ele apresentou não apenas o que recebeu, mas o fruto da multiplicação. E o mestre respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. A sua quarta tarefa prática é esta. Nos primeiros 7 dias após receber a riqueza, separe entre 5 e 10% dela e plante em um projeto ou pessoa que você saiba que multiplicará bem. Não faça isso com peso ou dever. Faça isso com alegria e expectativa, sabendo que você está ativando a lei cósmica da semeadura e colheita. E observe algo extraordinário acontecer. Quanto mais você planta com intenção pura, mais a sua mente se liberta do medo da escassez, porque você está treinando o seu subconsciente para acreditar que há mais de onde isso veio. Você está enviando a mensagem: eu não preciso segurar com medo, eu posso dar com confiança porque eu confio na fonte. E essa confiança, essa é a mentalidade que atrai ainda mais abundância. A quinta chave é a recalibragem da identidade. E esta talvez seja a mais difícil, porque ela requer que você mate uma versão antiga de si mesmo para que uma nova possa nascer. Você precisa entender que a riqueza repentina não mudou apenas a sua conta bancária, ela mudou a sua realidade. E se a sua identidade interna não acompanhar essa mudança externa, haverá uma guerra dentro de você. Haverá um conflito devastador entre quem você foi e quem você agora precisa ser. E na maioria dos casos, a identidade antiga vence, ela sabota, ela boicota, ela puxa você de volta para o território familiar da luta, porque é lá que você se sente seguro, mesmo que seja doloroso. Você não é mais alguém que luta para sobreviver. Você não é mais alguém que trabalha duro e nunca tem o suficiente. Você não é mais alguém que sempre fica de fora enquanto os outros prosperam. Essas identidades precisam ser desativadas, desprogramadas, enterradas, e no lugar delas, você precisa instalar conscientemente uma nova identidade. Eu sou alguém que prospera. Eu sou alguém que administra a abundância com sabedoria. Eu sou alguém que multiplica bênçãos. Eu sou alguém que o divino confia com grandes recursos. Isso não é arrogância, isso é alinhamento. Porque se Deus te confiou a riqueza, quem é você para se ver como indigno? Se o universo te escolheu como canal, quem é você para insistir em se ver como pequeno? A sua quinta tarefa prática é esta. Quando a riqueza chegar, faça um ritual de morte e renascimento. Escreva em um papel todas as crenças antigas sobre você e dinheiro. Eu nunca consigo guardar dinheiro. Pessoas da minha família sempre foram pobres. Eu não mereço mais do que o básico. Riqueza me tornaria uma pessoa ruim. Escreva cada crença limitante que você carrega. E então, queime esse papel, literalmente. Observe-o virar cinzas e, enquanto ele queima, decrete em voz alta: essas identidades morreram. Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou o mordomo fiel da abundância divina. E então pegue outro papel e escreva a sua nova identidade. Leia-a em voz alta todos os dias ao acordar, até que ela se torne a sua verdade incontestável. A sexta chave é a muralha da frequência. E aqui está algo que o mundo não entende quando diz: não conte a ninguém sobre o seu dinheiro. Eles pensam que é sobre segurança física, sobre evitar ser roubado ou assaltado. E sim, isso é parte da razão. Mas a razão mais profunda, a razão espiritual, é que você precisa proteger a sua nova frequência vibracional da contaminação externa, porque quando você enriquece de repente, você salta para uma nova frequência energética. Você está vibrando em um nível de abundância,
possibilidade, expansão. E a maioria das pessoas ao seu redor ainda está vibrando em escassez, inveja, medo. E essas frequências são contagiosas. Quando você conta para pessoas não preparadas sobre a sua riqueza, uma de duas coisas acontece. Ou elas projetam inveja e você começa a se sentir culpado, ou elas projetam dúvida e você começa a questionar se merece. Ah, deve ser bom, né? Enquanto eu aqui ralando. Esse tipo de comentário, mesmo que dito de brincadeira, é um veneno sutil. Ele planta a semente da culpa. E a culpa é a emoção que mais rapidamente destrói a capacidade de manter riqueza. Ou então, vem a dúvida disfarçada de preocupação. Cuidado, hein? Não vá perder tudo, você não tem experiência com isso. E essas palavras vindas de quem você ama penetram fundo. Elas criam rachaduras na sua confiança recém-formada. Elas fazem você duvidar da sua capacidade de administrar a bênção que recebeu. A sua sexta tarefa prática é esta. Quando a riqueza chegar, mantenha-a em sigilo sagrado por no mínimo 90 dias. Conte apenas para as 3 pessoas do seu conselho Mastermind, aquelas que você escolheu pela sabedoria e integridade. Para todos os outros, incluindo família próxima, você pode dizer simplesmente: as coisas estão melhorando, Deus tem me abençoado. Mas não entre em detalhes, não revele valores, não mostre compras. Viva os primeiros 3 meses como se nada tivesse mudado externamente, enquanto internamente você está recalibrando completamente a sua mentalidade. Use esse período de silêncio para construir a muralha da sua nova frequência, para que quando você finalmente emergir, você esteja tão firmemente estabelecido na identidade de prosperidade que nenhuma opinião externa possa abalar você. A 7ª e última chave, a mais importante de todas, é a visão do legado. E aqui está onde a maioria das pessoas falha tragicamente. Quando enriquece de repente, elas não têm um propósito maior. Elas não têm uma visão do que a riqueza serve além do conforto pessoal. E sem propósito, a riqueza se torna um peso. Ela se torna uma fonte de ansiedade. O que eu faço com isso? Como eu gasto? Em que eu invisto? E na ausência de uma visão clara, as decisões se tornam aleatórias, impulsivas, baseadas em emoções passageiras. E assim a fortuna se dissipa como água escorrendo pelos dedos. Mas quando você tem uma visão de legado, tudo muda, porque agora o dinheiro não é mais sobre você, é sobre o que será construído através de você. O servo fiel na parábola não dobrou os talentos para si mesmo, ele os dobrou para o mestre. Ele tinha um propósito claro: honrar a confiança que lhe foi depositada. E é isso que você precisa. Você precisa perguntar: o que esta riqueza vai construir? Que vidas ela vai tocar? Que legado ela vai deixar quando eu partir deste mundo? Pode ser a educação dos seus filhos e netos. Pode ser a fundação que ajudará milhares de pessoas. Pode ser o negócio que empregará e transformará a sua comunidade. Pode ser a obra missionária que levará esperança aos desesperados. Não importa qual seja a sua visão. O que importa é que você tenha uma. Porque a visão de legado é a âncora que impede a riqueza de flutuar ao sabor dos ventos da impulsividade. A sua 7ª tarefa prática é esta. Nos primeiros 30 dias após receber a riqueza, reserve um dia inteiro para uma imersão de visão. Vá para um lugar silencioso, longe de todas as distrações. Leve um caderno e passe o dia inteiro respondendo a estas perguntas. Se eu tivesse 10 anos de vida, o que eu construiria com esta riqueza? Quem eu ajudaria? Que diferença eu faria? Que história eu quero que seja contada sobre mim quando eu me for? Escreva tudo. Deixe a visão fluir sem censura. E então, das páginas e páginas que você escreveu, destile uma declaração de legado de um parágrafo. Um parágrafo que resuma o propósito divino da sua riqueza. E coloque essa declaração em um lugar onde você a verá todos os dias, porque quando você ancora a riqueza a um propósito, algo sobrenatural acontece. A ansiedade desaparece, a confusão se dissipa, as decisões se tornam claras, porque agora você tem um filtro. Esta decisão serve ao meu legado ou distrai dele? E tudo que não serve, você descarta sem remorso. Você se torna imune às tentações, às pressões, às opiniões alheias. Porque você não está administrando dinheiro, você está administrando um chamado. E quando você vive dessa forma, a riqueza não apenas permanece, ela se multiplica de formas que desafiam a lógica humana. Porque você se tornou o que o servo fiel se tornou, um canal limpo para a abundância divina fluir
e se expandir. E agora vamos conectar todas essas 7 chaves de volta à parábola. Você vê o que Jesus estava realmente dizendo? Ele não estava contando uma história sobre trabalho e preguiça. Ele estava revelando a estrutura mental e espiritual necessária para operar na frequência da multiplicação. O servo que enterrou o talento falhou em todas as 7 chaves. Ele falhou no silêncio e na gratidão. Ele operou no medo, não na confiança. Ele falhou na mordomia. Ele viu o talento como um peso, não como uma responsabilidade sagrada. Ele não convocou conselho. Ele tomou a decisão de enterrar sozinho, isolado em seu medo. Ele não plantou nenhuma semente. Ele guardou tudo e nada multiplicou. Ele não recalibrou sua identidade. Ele permaneceu como o servo inútil e medroso. Ele não protegeu sua frequência. Ele permitiu que o medo contaminasse tudo. E ele não tinha visão de legado. Ele estava apenas tentando evitar punição, não construir algo maior. E o resultado? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Até o pouco que ele tinha foi removido, porque o universo não recompensa o medo, não recompensa a inação, não recompensa a mentalidade de escassez disfarçada de prudência. O universo recompensa a coragem de multiplicar, recompensa a fé em ação, recompensa aqueles que entendem que a riqueza é um rio que deve fluir, não um lago estagnado. E os servos fiéis, eles foram promovidos. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eles receberam não apenas mais riqueza, eles receberam alegria, autoridade, participação na celebração do Mestre, porque eles provaram que podiam ser confiados com mais. Então deixe-me perguntar a você neste momento, qual servo você escolhe ser? Quando a sua riqueza repentina chegar, e ela chegará, se você se alinhar com estas verdades, você será aquele que multiplica ou aquele que enterra. Você operará no medo ou na fé, na escassez ou na mordomia divina. Esta não é uma pergunta retórica. Esta é a pergunta que definirá o seu destino financeiro e espiritual. E a boa notícia é que você não precisa esperar a riqueza chegar para começar a se preparar. Você pode, a partir de hoje, começar a instalar essas 7 chaves na sua mente. Você pode praticar o silêncio e a gratidão com o pouco que você tem agora. Você pode assumir a mordomia sobre os recursos atuais, por menores que sejam. Você pode começar a convocar conselho sábio, a plantar sementes com o que possui hoje, a recalibrar sua identidade, a proteger sua frequência de influências negativas, a desenvolver uma visão de legado. Porque aqui está o segredo final que a parábola revela. O mestre não deu os talentos aleatoriamente. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele avaliou primeiro quem poderia lidar com o quê. E se você quer que o divino te confie mais, você precisa provar que pode multiplicar o que já tem. Não em quantidade, mas em mentalidade. Mostre que você é fiel com pouco, e o muito virá. Mostre que você entende a mordomia, e a provisão aumentará. Mostre que você opera na frequência da multiplicação, e as portas da abundância se abrirão de formas que você nem pode imaginar agora. Então agora imagine acordar em uma manhã qualquer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. A luz do sol entra pela janela. Você abre os olhos e antes mesmo de pensar no dia que vem pela frente, há uma sensação de paz profunda no seu peito. Não é a paz da ausência de responsabilidades, é a paz da certeza. A certeza inabalável de que a prosperidade não é mais um acidente em sua vida, não é mais um golpe de sorte que pode desaparecer a qualquer momento. A prosperidade é agora um estado de ser que você comanda. Você não está mais perseguindo a riqueza. Você se tornou o tipo de pessoa que a riqueza naturalmente encontra. E quando ela chega, você não entra em pânico, você não se perde, você não sabota, você simplesmente ativa as 7 chaves e permite que a multiplicação aconteça através de você, como um rio que flui suavemente através de canais bem construídos. Imagine olhar para o espelho e reconhecer a pessoa que olha de volta, não mais aquele ser fragmentado, dividido entre o desejo de abundância e o medo de recebê-la, mas uma pessoa integrada, um guardião sereno da prosperidade, alguém que não precisa ostentar porque a riqueza não define quem você é, ela simplesmente revela o propósito que sempre esteve dentro de você. Você caminha pelo mundo com uma autoridade silenciosa, porque você sabe algo que a maioria não sabe, que a verdadeira batalha da riqueza não é travada em bancos ou investimentos, mas no território invisível da sua própria mente. E você venceu essa batalha. Você instalou as crenças corretas. Você calibrou a identidade certa. Você convocou o conselho sábio. Você plantou as sementes. Você protegeu a sua frequência. Você ancorou tudo a um legado maior. E agora, neste estado transformado,
A riqueza não é mais uma fonte de ansiedade ou medo. Ela é uma ferramenta para a expressão do seu propósito divino. Você não acorda pensando, como eu vou gastar isso? Você acorda pensando, como eu vou multiplicar isso? Quem eu vou abençoar hoje? Que parte do meu legado eu vou construir esta semana? E as pessoas ao seu redor percebem algo diferente em você. Elas não conseguem definir exatamente o que, mas há uma luz nos seus olhos, uma confiança na sua voz, uma generosidade no seu espírito que não existiam antes, porque você não é mais alguém que luta contra a escassez. Você é alguém que flui com a abundância, e essa mudança irradia de você como o calor irradia do sol. Mas deixe-me ser claro sobre algo crucial. Esta transformação não acontece automaticamente quando o dinheiro chega. Ela acontece quando você decide, hoje, agora, neste exato momento, que você vai se preparar, que você não vai mais esperar pela bênção para então aprender a administrá-la. Você vai começar a instalar as 7 chaves agora, com o que você tem. Você vai praticar o silêncio e a gratidão hoje, agradecer pelos R$ 5 na carteira, com a mesma intensidade que você agradeceria por 5 milhões. Você vai assumir a mordomia sobre o seu salário atual, por menor que seja, administrando-o como se fosse um talento sagrado confiado a você pelo Criador. Você vai começar a plantar sementes agora, mesmo que sejam pequenas, provando ao universo que você entende a lei da multiplicação. E quando você fizer isso, quando você começar a viver como o guardião da multiplicação antes mesmo de ter a grande quantia, algo extraordinário acontece. O divino olha para você e diz: este aqui está pronto. Este entendeu. Este pode ser confiado com mais. E as portas começam a se abrir. As oportunidades começam a aparecer. A sincronicidade se torna a norma, não a exceção, porque você atraiu, através do seu alinhamento mental e espiritual, a própria realidade que você preparou internamente para receber. Você não forçou, você não manipulou, você simplesmente se tornou a frequência que corresponde à abundância. E o universo, que é infinitamente generoso com aqueles que entendem suas leis, responde na mesma medida. Sua jornada não começa quando o dinheiro chega, sua jornada começa agora. Sua primeira tarefa hoje, antes de dormir esta noite, é praticar o primeiro passo das 7 chaves. Encontre um lugar silencioso, mesmo que seja apenas um canto do seu quarto. Desligue todas as distrações, feche os olhos e por 5 minutos, decrete sua gratidão. Agradeça pela riqueza que já está a caminho. Agradeça pela sabedoria que você acabou de receber. Agradeça por ser escolhido como um canal de multiplicação. E sinta, no seu corpo, a verdade dessas palavras. Porque a gratidão antecipada é a chave que abre a porta da manifestação. Você não agradece depois que recebe, você agradece antes porque você já sabe, com fé inabalável, que está a caminho. E todas as manhãs, pelos próximos 30 dias, acorde e decrete em voz alta, olhando no espelho: eu não sou o dono da riqueza, sou o guardião da sua multiplicação. Deixe que essas palavras se infiltrem nas camadas mais profundas da sua mente subconsciente. Deixe que elas reprogramem os circuitos antigos de escassez e medo. Deixe que elas instalem a nova identidade de mordomo fiel, de multiplicador consciente, de canal limpo para a abundância divina. Porque quando você decreta isso repetidamente, você não está apenas dizendo palavras, você está reescrevendo o código do seu destino financeiro. Você está alinhando a sua frequência com a do servo que dobrou os talentos. E quando essa frequência está ativa, a riqueza não tem escolha senão encontrar você. E lembre-se sempre de que este não é um caminho solitário. O divino não te chamou para ser um guardião da multiplicação, para então te abandonar. Ele está contigo em cada passo. Quando você convoca o conselho sábio, ele envia os mentores certos. Quando você planta as sementes, ele garante a colheita. Quando você protege a sua frequência, ele te envolve em uma armadura espiritual que nenhuma inveja ou dúvida pode penetrar. E quando você ancora tudo a um legado maior, ele libera recursos que vão além da compreensão humana, porque você não está mais operando apenas no plano material. Você está operando no plano espiritual, onde as leis são diferentes, onde a multiplicação desafia a matemática, onde 5 pães alimentam 5.000. Este é o reino onde você agora habita. E aqui neste reino você é imparável. Eu não sou o dono da riqueza, sou o guardião da sua multiplicação.